Uma das coisas que eu mais lembro de quando eu era adolescente, eu era evangélico, é que quando eu me decepcionava com as pessoas ou havia algum tipo de situação de conflito, até mesmo por aqueles porque vinham que eu, dentro da própria igreja, daquela igreja que eu achava que era a igreja de Cristo, onde ali todos eram irmãos, onde eu ia buscar a salvação, e naquele momento você se decepcionava porque você via aquele conflito em que as pessoas que se criam ser ou que se criam dizer que buscavam uma tal santidade eram as pessoas que mais te destruíam emocionalmente. Com julgamentos, apesar de pregarem constantemente, não julgueis para que não sejam julgados. Mas é aquilo, não julgue a mim os meus erros, mas eu julgarei os teus, sabe? E isso me faz reflexionar que constantemente quando eu entrava nesse conflito, era Deus o alvo da minha raiva, era Deus o alvo da minha decepção, era Deus o alvo de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu normalmente não culpava o diabo, porque tem aqueles tipos de evangélicos que culpam o diabo. Mas a minha frustração que eu dizia, por quê? Se tu eres o onipotente, onipresente, onisciente, por que permite? Por que deixa? Se tu podes evitar que esses certos tipos de acontecimentos aconteçam, por que tu permite? Sabe aquela criança pequena que começa a ter raiva do pai porque o pai dela ou os pais não fizeram a sua vontade? E na religião constantemente é assim, Deus, ele é visto de uma forma com essa visão paternal. E a maioria dos evangélicos com esse sentimento infantil de necessidade de carinho, proteção, amor, eles começam a sentir essa frustração e raiva e depositam toda essa frustração no Todo-Poderoso. Porque a pergunta seria, por que tu permitiu? E muitas vezes a gente tem que entender, porque a gente vai crescendo, evoluindo, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente só fica com aquela coisa do poder, que quando Moisés estava no monte, ou quando Elias orou, caiu fogo e matou. Então essa coisa do Velho Testamento, do poder, ou até mesmo no Novo Testamento, em que Ananias e Safira tentaram enganar e ali eles morreram. Então essa coisa que a gente tem, por que Deus tu permitiu, se você pode evitar? Você já entrou nesse conflito psicológico? Por que Deus tu permitiu? Se tu és o Deus da cura, se tu és o Deus da vida, se tu és o Deus Todo-Poderoso, por que tu permitiu? E entramos nesse conflito como se fossem crianças pequenas e entramos naquela birra, sabe? Em que, por você não ter feito o que eu queria, também agora eu vou me vingar. Sabe aquele adolescente rebelde que depois quer se vingar dos padres? Eu também já fui assim com Deus, dentro da igreja. E com o tempo você pensa que idiota você foi, né? Porque para ele, Todo-Poderoso, ele pensa assim, bom, eu não posso fazer nada. Você vive com outros seres humanos que necessitam também reaprender e aprender. O problema não é meu se a atitude dos seus irmãos é uma atitude em que eles ainda não se converteram completamente. É uma atitude em que apenas tem o meu nome na boca, mas atuam de forma traiçoeira. E é tão fácil colocar uma responsabilidade no próprio diabo, em que até o diabo deve dizer, toda hora é minha culpa, né? Tudo agora é minha culpa. E falar sobre isso e entender. Talvez você precise escutar isso hoje. Talvez o seu problema, a sua dificuldade,
Talvez esse momento que você está passando, a pessoa alvo para você será Deus. Porque é mais fácil, né? Culpá-lo por tudo. E também não é buscar culpa ou colocar culpa em ninguém. É só dizer o que eu necessito aprender com o que eu estou passando. Eu necessito aprender com isso. Isso que está acontecendo comigo é uma aprendizagem. E talvez no momento de tribulação a gente ainda não encontra a resposta, a gente fica naquilo que talvez, não sei, mas naquele não sei e você sabe, mas você fica num duelo constante porque você não quer aceitar a resposta e é assim. Então, não culpe Deus pelos atos dos outros. Não responsabilize Deus pelos atos dos outros, até mesmo por os seus próprios atos. Se você não sabe pôr limite, se você não sabe aprender a se desprender desse vício constante em que você está, Deus não é responsável. Um abraço de Robson.